Então, meus queridos, este texto de 2 Coríntios 4, de 1 a 10, que nós acabamos de ler, ele é um texto muito rico. O capítulo todo é um ponto central nesse livro, nessa carta de Paulo aos Coríntios. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta mais pessoal, onde ele abre o coração, fala dele de uma forma mais direta. E neste texto fica assim destacado, fica evidente que a gente tem contrastes, contradições, paradoxos. A nossa estrutura humana, marcada pela morte, pelo pecado, pela queda, pelo afastamento de Deus, e ao mesmo tempo tendo os traços, as marcas da imagem e semelhança de Deus, é uma estrutura com paradoxo, com uma contradição intrínseca. E quando a gente aceita Jesus, nasce de novo, recebe a presença de Deus dentro de nós, Jesus diz no Evangelho de João que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar em nós. Nós temos essa contradição, esse paradoxo mais acentuado. Então, aqui no verso 7, essa ideia ela fica bem clara, bem configurada. Diz Paulo assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Há um tesouro na nossa vida, e esse tesouro não é pouca coisa, é a presença do Altíssimo, é a presença do Eterno, Pai Celestial, Criador do céu e da terra, que nos dignifica, que nos honra, sendo conosco. Diz o nome Emanuel, que é uma das expressões referentes ao Messias, quer dizer Deus conosco. Então pensa, na sua vida, na nossa vida, há um tesouro. Agora, este tesouro está colocado num vaso de barro. É a sua humanidade, a sua marca, porque barro, né? O barro é frágil. A marca que na terra sua vida tem dias contados. Se Deus quiser, você vai viver muito tempo, muitas décadas, mas vai envelhecer e vai morrer. Então o barro fala desta humanidade, desta fragilidade, e lembra também da nossa natureza de pecado, de imperfeição. Então Paulo diz aqui que a excelência do poder na vida dele, no ministério dele, que quem ilumina é o Senhor, quem disse: haja luz. O Eterno, quando criou céus e terra, disse: haja luz. E Paulo diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele é trevas, vive em trevas e tenta cegar o entendimento das pessoas, empurrando as pessoas para polarizações estranhas, em que as pessoas fiquem perdidas. Então pensa
que no tocante à sua identidade é a carteira de identidade, tem vários dados que resumem a sua cidadania. Você é cidadão brasileiro, nasceu no estado do Rio, Alagoas, Pernambuco, na data tal, filho de tal e tal, o nome todo, a sua foto, impressão digital, o número do seu RG. Então tem uma série de dados que vão ajudar a mostrar quem você é como cidadão desse país. Pensa que você tem uma identidade celestial. Você tem uma marca na sua existência. O Eterno marcou você com a natureza dele em Cristo Jesus. Você tem um nome. Você tem uma natureza que se identifica com o Pai. A natureza, a condição de filho, de filha de Deus. Isso é um espetáculo, é um tesouro. Mas qual é o paradoxo? Qual é a contradição? Qual é a tensão que existe? Este tesouro está em vaso de barro. Somos gente, somos frágeis, somos imperfeitos, somos humanos, somos pecadores. Mesmo salvos, mesmo nascidos de novo, temos a marca da humanidade imperfeita. E convivemos com isso, com essa glória de sermos filhos, com esse tesouro, com essa maravilha, e também com esse lado humano barro. E é o desafio na igreja, nos relacionamentos, na terra, é que a gente é imperfeito, somos pessoas de impuros lábios, que habitamos no meio de um povo de lábios impuros. Gente imperfeita que convive com outras pessoas igualmente imperfeitas. E grande parte do sofrimento, das confusões, dos altos e baixos, das contendas, tem a ver com lidar, né, com essas sombras. Então, uma das coisas a respeito da nossa identidade, que Deus quer fazer, quer trabalhar, imagina que aqui no microfone é o prumo da nossa identidade. É a identidade saudável. É a gente se perceber, se conhecer, se amar, se respeitar, ter um senso correto de valor próprio, de amor próprio. Deus olha para você e fala: minha filha, meu filho, eu te amo, você tem valor. O Senhor Jesus quis morrer por você para lhe dar o perdão, a salvação, vida eterna. Você tem uma dignidade, uma importância, um valor. Bom, o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, ele não quer que você tenha esta dignidade, que você tenha esta identidade firmada. Então ele tenta empurrar você para dois polos. O polo da direita é insuflando a arrogância, a vaidade, a vanglória, botando pilha errada na sua mente, no seu coração, para você subir no salto alto e
bater de frente com as pessoas, julgar, criticar, se queixar, apontar o dedo na cara. Então, o diabo, ele é especialista nisso. E como nós somos imperfeitos, a gente às vezes se acha. Quando Deus usa a gente fica achando que é vaso de ouro. Deus quer usar você, mas você vai continuar sendo vaso de barro. Mas o diabo e a nossa própria alma busca muitas vezes esse polo da direita, salto alto. E quando a gente está lá em cima, subindo, se achando rei da cocada, né? Estrela máxima do universo, de repente vem um probleminha, vem não sei o que, e você está lá em cima se achando, você vai descer do salto alto, vai passar pelo ponto da sua identidade de filho e de filha de Deus e vai lá para o buraco, vai para o outro extremo que o diabo também quer te empurrar para lá, porque nesse buraco você vira coisa nenhuma, nada. Você vira uma pessoa que não tem valor. Você vira excremento. Forte isso. E você se sente assim. Uma droga, uma porcaria. Descartável. Vou jogar fora. E quando você se sente assim, o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, que cega o nosso entendimento, diz, está vendo? É assim que os irmãos pensam de você. É assim que a igreja vê você. É assim que aquela pastora te vê. Fica pensando que você tem valor, tem importância, não. E o inimigo faz isso para quê? Para você desconectar. Para você se sentir uma droga, uma porcaria, desconectado de Deus e do corpo de Cristo. E é muito interessante isso, porque esse tema da identidade, ele carece necessariamente das duas traves da cruz. Da trave vertical, que é eu e Deus. Como é que eu vou saber quem eu sou se o meu Pai Celestial não me diz quem eu sou? Se o meu Pai Celestial olha e diz, você é meu filho, eu te salvei, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te dou a mão e te ajudo. Quando ele diz isso, eu falo, uau, o Senhor é o meu Pai. Esta é a trave vertical. E a obra da cruz, né? Resultado da cruz. E na trave horizontal são bênçãos, curas que o Senhor tem para nós, que vem de Deus, que é resultado da obra da cruz, mas que necessariamente passa pela instrumentalização humana. É bênção do Senhor que vem através do irmão, da irmã, do convívio, da adoração, da comunhão no corpo de Cristo. Então hoje, como as pessoas têm muito acesso a cultos, pregações, e a pessoa diz, não, eu estou na igreja online. Se você está na igreja online porque tem impedimento, porque tem problema de saúde, amém, aproveite a oportunidade. Mas se você está na igreja online porque tem barreira, por causa do lado da sapice, confusão, mágoa, ressentimento, desconfiança, você está sob engano. Deus não te chamou para ficar desconectado do corpo de Cristo. E como é que você vai descobrir sua identidade? Porque identidade, para saber quem eu sou, além de saber o que o meu pai pensa de mim, ele vai falar de mim, para mim, através dos meus irmãos.
os irmãos, o relacionamento são os espelhos, onde eu vou me ver. Então, no meio dessa complexidade, no meio dos relacionamentos que envolvem sempre vasos de barro, tesouro celestial, luz e sombra, humanidade, herança eterna, filhos de Deus, pecadores, no meio dessa complexidade de relacionamentos que envolvem os paradoxos humanos, nós vamos aprender, nós vamos caminhar, nós vamos crescer. Então, quando você aprende a aturar a humanidade do outro, as sombras, as limitações, as dificuldades do outro, no fundo, você está aprendendo a aturar as suas próprias. Quando você não recua, quando você não deixa o inimigo nem te levar para o salto alto, nem para o fundo do poço, para se sentir coisa nenhuma, você firma com Deus. E nos relacionamentos, esta realidade só é possível se você pratica o princípio do perdão. Porque se eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros, a imperfeição está entre nós, está em mim, está no outro e está na interação. Eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão, senão não vai. E aqui, nos versos 8 e 9, Paulo, ele falando dessas contradições, desses paradoxos, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. São várias contradições, né? A pessoa está passando por tribulação. Você é crente, passa por tribulação? Passa. O Senhor não te deu uma carteirinha de imunidade ao sofrimento. Deus não te deu a garantia, Jesus não te deu a garantia nem a promessa de que você não teria problemas por ser filho ou filha dele. Ele não prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, ter tribulações, problemas e aflições faz parte da condição humana. E nós, como filhos de Deus, podemos orar e falar: Senhor, tira esse negócio, essa enfermidade, abre porta de emprego, me dá livramento, me ensina isso, me dá a bênção, me cura. Podemos pedir. E ele responde, e ele atende a oração. Mas às vezes não atende, muitas vezes não atende como a gente quer. E a tribulação está ali, aquela pedrinha no seu sapato. Então, Paulo diz, mesmo atribulado, ele não se deixa levar pela angústia, pela certeza do não tem jeito. Essa pedrinha no sapato, na pérola, né, a ostra, quando entra uma pedrinha lá no organismo dela, ela se defende fazendo o quê? Envolvendo aquela partícula pequenininha com aquela camada perolada do interior da ostra, e aí cria a pérola. Perplexos, mas não desanimados. O que é perplexidade? É espanto, é uau, não sei, como assim? Que isso? Você não sabe explicar um monte de coisa. Você olha para problemas,
difíceis, complexos, éticos, desafiadores, e diz: como que as crianças morrem de fome? Se Deus é bom? Pergunta simples. Como que acontece isso, aquilo e aquilo outro, se Deus é todo poderoso? Um monte de questões, você não consegue uma resposta suficiente, completa, razoável. Você lida com a perplexidade, com a dúvida, com a interrogação. E aí? Paulo também estava vivendo isso, mas não se deixava desanimar. Ele começa esse texto no verso 1, fala assim: tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não nos abatemos, não desanimamos. Ainda, perseguidos, mas não desamparados. Olha que coisa séria. Paulo passou por muita tribulação, muita perseguição, muito problema, mas sabe o que sustentou ele? O Senhor. Sabe o que fez ele vencer? O Senhor através do corpo, as duas traves. Então, muita gente quer o conforto de Deus, mas se afasta do corpo de Cristo. E vai ter um conforto limitado, parcial. Porque Deus não pode confortar? Claro que pode, Ele é todo poderoso. Mas Ele mesmo determinou que parte do bálsamo da cruz e da ressurreição virá pela trave vertical, pelo viés vertical dele para nós. E parte virá pela viés horizontal. Ontem nós sentamos, oramos, cantamos, louvamos, oramos uns pelos outros, os homens. Comemos um churrasco maravilhoso, uau! Aquela tarde foi uma bênção. Deus nos alegra, usando uns aos outros. Sábado que vem, as mulheres vão se encontrar elas com Cristo. Trave horizontal. Então, você pode passar por tribulação, mas você pode buscar a Deus e Ele livrar você. E às vezes não livra. E aí você procura o irmão, você procura a irmã, e você pede oração, e a pessoa ora para você, e Deus atende a oração, e aquele livramento vem. Por que Ele não atendeu quando você orou sozinho? Trave horizontal. Então, Paulo aguentou aquela pressão toda, não desanimou, não desistiu, porque ele tinha amparo vertical e horizontal. E por fim, nessa série de contradições, abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. O mesmo Paulo diz em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O eterno Jesus, o Senhor que habita em você, Ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Ele é o El Shaddai, todo-poderoso. O todo-poderoso mora em você. O El Elyon, o Deus que está acima de tudo e de todos,
aquele que era, que é e que há de vir, antes que tudo existisse, eu sou, o eu sou, indestrutível, mora em você. Nem por isso você sobe no salto, porque você olha o vaso de barro, você bem se conhece, você sabe das suas limitações, misérias e pecados, e todos os dias você precisa que o sangue de Jesus lhe purifique e lave para você ter acesso diante do Pai. Então, Paulo começa esse texto falando: eu não desanimo. E o inimigo fica furioso, porque ele bate aqui, bate ali, você não desanima. E você, cada vez mais que lida com a sua fraqueza, com a sua limitação, com a sua dificuldade, com a sua miséria, você se apega àquele que habita em você, aquele que mora na eternidade, no céu, que é o Senhor, que está no trono. Você se apega ao seu Rei, ao seu Salvador, ao seu amado. Nele você é indestrutível. E o inimigo fica desesperado, porque ele não tem mais como te cegar, porque você se agarra com o Senhor. Porque nas contradições, nos paradoxos, nas tribulações, nas perplexidades, nas perseguições, nos abatimentos, você faz o quê? Se agarra com Jesus. Quanto mais. Quanto mais o inimigo perturba, mais você se agarra com Jesus. E aí, meus amados, acontece aquilo que ele fala no verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, quando você entra neste aprendizado, o Senhor vai edificar você com a sua identidade correta de filho, de filha de Deus, com a dignidade, com valor. Você tem um lugar no reino, você tem um lugar no corpo de Cristo, você é uma pessoa, você tem um nome na eternidade e tem um nome aqui na terra, na igreja. O nome do José Carlos agora está rolado como um membro desta igreja. Então ele está conectado oficialmente, registrado e espiritualmente. Então, o Senhor quer lhe dar esta identidade. Qual? De filho, de filha, e firmar você. Você não é coisa nenhuma, nem você é o rei da cocada. Você é vaso de barro, como os outros irmãos, mas a excelência do poder está em você. E quanto mais você vive esses paradoxos, nesse relacionamento vertical e horizontal, mais no seu corpo, mais na sua vida, final do versículo 10, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Mas a vida de Jesus vai se manifestar em você e através de você, abençoando outros. Você é indestrutível. João diz: filhinhos, vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Jesus diz no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Para fechar, pensa que estar desanimado, estar destruído,
é se deixar destruir, é se deixar desanimar, ou não. Como que Paulo aguentou essas contradições de perseguição e não desamparo, de tribulação e não angústia, de perplexidade e não estar desanimado, de estar abatido pelos problemas, mas não destruído? Pensa, porque ele tinha conexão com o Pai, tinha conexão com o corpo, e ele escolheu avançar no relacionamento com Deus. Pensa que se deixar levar por mágoa, angústia, destruição, abandono da fé, é escolha. Na sua fraqueza, o Senhor é forte. Na sua fragilidade, Ele lhe sustenta. Então é nesse contraste de fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Então, se você avança neste caminho, o indestrutível, eterno, altíssimo vai ser a sua base. Jesus vai ser a rocha dentro de você, não a sua arrogância, não a sua teologia, não a sua doutrina, mas o Deus vivo dentro de você. E hoje que nós vamos tomar a Santa Ceia, vamos renovar a nossa aliança com Ele e dizer: Senhor, eu quero estar firme, eu não quero desanimar, eu sou vaso de barro, mas eu sei que o Senhor mora em mim, e eu quero renovar a minha aliança contigo e a minha aliança com os meus irmãos. Joga fora a amargura, joga fora o ressentimento, joga fora os lixos, os julgamentos, as críticas exageradas, e também aquelas ideias que você tem, que o outro fica pensando de você, que você pensa que o outro pensa, que você acha que o outro acha. Joga isso no lixo, joga isso aos pés da cruz e diz: Senhor, eu estou perdoado pelo sangue, e eu perdoo pelo sangue de Jesus também, e libero o meu coração de toda essa mágoa, lixo, ideias negativas. Eu sou teu e o meu irmão é teu, eu sou tua e a minha irmã é tua, nós te pertencemos e somos um só povo, um só corpo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu não vou desistir. Então, quando você se coloca assim, como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você anda, e você avança, e a luz da glória de Deus vai brilhar na sua mente, e a luz da glória do Senhor vai resplandecer através de você. Amém. Vamos orar.